Eu estava a mais de 140 quilômetros por hora e ela ainda estava lá, correndo ao lado do meu carro. Não era um reflexo, não era um erro. Desta vez vi ela tão de perto que percebi seu sorriso. Muito boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este episódio especial de Relatos da Noite, onde a dose de terror será dupla. Hoje não há escapatória do mundo paranormal que nos cerca, que está muito, muito perto, muito mais do que você imagina. E isso é algo que sempre devemos ter muito claro. Que mesmo que você seja uma dessas pessoas que ouve este podcast para se sentir acompanhado, para ter um ruído de fundo, para dormir, apenas como entretenimento, vocês, céticos, também estão muito perto de serem os próximos protagonistas de Relatos da Noite. Vamos então focar em uma hora de histórias. Espero que minha voz aguente até o final. Como vocês podem ouvir, minha saúde, a garganta está pior do que na semana passada e ainda não posso sair de casa, mas posso trabalhar. Isso sempre, mesmo que doa. É hora de mergulharmos nos próximos Relatos da Noite. Olá, Uriel, meu nome é Eri, tenho 50 anos e só há alguns meses descobri seu podcast. A verdade é que tudo relacionado a fantasmas me assusta muito, mas te ouvi por acaso em um voo e desde então não parei mais. Agora você me faz companhia no carro, na cozinha e quando estou sozinho em casa, embora às vezes me assuste muito. Não me lembro de ter visto um fantasma, mas tenho uma lembrança muito forte de quando era criança. De uma época em que eu morava na casa do papai, dos meus meio-irmãos. Quando minha mãe se casou de novo, eles eram mais velhos do que eu. E à noite eu os ouvia gritar de verdade, gritar com muito medo, como se acordassem cheios de terror. Não estou mentindo para vocês. Uma vez, eu vi um deles fazer xixi nas calças, assim mesmo no corredor de tanto susto com que acordou. Eu não entendi nada, mas depois ouvi eles falando para minha mãe que tinham visto Maria Sangrenta. Era assim que a chamavam. Diziam que era uma mulher muito feia, muito magra e cheia de sangue, que aparecia parada ao pé das camas deles. Nunca a vi, então por anos pensei que eram histórias de criança. Mas me lembro perfeitamente do medo com que viviam e que ninguém naquela casa dormia tranquilo. Alguns anos depois, minha mãe se divorciou novamente e mudamos. Perdi contato com eles. Às vezes me pergunto se eles conseguiram deixar para trás o que viam. Agora adulto, tenho sérios problemas de sono. Desde pequeno, preciso de remédios para dormir, mas agora piorou. Não é algo de que eu goste de falar, mas quando não tomo, passo muito mal. Não consigo descansar nada. Acordo mais cansado do que quando fui dormir e tenho pesadelos estranhíssimos, intensos, que me deixam exausto o dia inteiro seguinte. Vou te contar algo que aconteceu em janeiro deste ano. Esqueci de tomar o comprimido e foi uma noite terrível. Acordava o tempo todo, tudo doía e, para piorar, tive um sonho que até hoje não sai da minha cabeça. Sonhei que caminhava pela minha rua, próximo de casa, mas não conseguia encontrá-la, mesmo andando bastante. Eu andava em círculos, fazia muito vento, frio, tudo escuro, sem carros ou pessoas. Queria chegar logo em casa, pois sentia que algo ruim poderia acontecer comigo. Finalmente, depois de procurar muito, eu encontrei. Entrei, passei pelo quarto dos meus filhos e vi que eles estavam acordados, mas não me disseram nada, só me olharam com medo. Eu lembro muito dos rostos deles. Eu também não disse nada para eles, continuei até o meu quarto, me deitei e aí o sonho acabou. De manhã, não os vi. Eles saem muito cedo para a escola, mas já na hora do almoço, como sempre, no nosso momento de convivência, um dos meus filhos, Marco, me perguntou se eu já tinha entrado no quarto dele de madrugada.
Eu ri e disse que não, que com certeza foi um sonho dele, mas os dois ficaram calados. Não tinha sido um sonho, não tinha sido visto apenas por um deles. Então, Manuel, o mais novo, disse: vimos algo mais, era como você, mas não era você. Eles me disseram que parecia uma mulher mais velha, como uma versão de mim, mas mais velha. Muito pálida e completamente coberta de sangue, como se tivesse tomado banho de sangue. E segundo Manuel, ela não andava, simplesmente apareceu na frente deles, olhando fixamente, mas sem dizer nada, e que depois foi direto para o meu quarto. Manuel disse que da cama dele conseguiu ver melhor do que Marco, que ela não tinha pés, que estava flutuando. Uriel, juro que quase desmaiei de tanta impressão. Senti que aquilo que eles viram era realmente eu, que era aquela versão minha do sonho, porque tudo se encaixa, o momento, o caminho, até mesmo entrar no quarto dele e vê-los. Era como se meu corpo adormecido tivesse se projetado e eles tivessem visto isso. E de repente me lembrei daquela mulher da casa da minha infância, da Maria Sanguinária, e senti um medo que não sei como explicar. Porque, e se aquilo que eles viam, aquilo que aterrorizava meus meio-irmãos, fosse eu vagando pela casa nos meus sonhos? Mas tem algo que eu não entendo. Por que eles me veem assim tão velha? Porque me viram cheia de sangue, como se fosse eu, mas em outro tempo. Ou um eco de uma vida passada, ou talvez como se fosse o meu fantasma, mas de algo que ainda não aconteceu. Talvez, e isso é algo em que não consigo parar de pensar, talvez seja o fantasma do dia da minha morte. Não sei se alguém na comunidade pode me dizer algo, eu só sei que tento não sonhar. Desde então, nunca mais esqueci de tomar meu comprimido para dormir. E quando ouço seus relatos, isso sim faço sempre, sempre com uma luz acesa. Obrigado por lerem Uriel e Comunidade e por acompanharem nossas histórias. Embora às vezes me deixem sem dormir, no meu caso poderia ser melhor. Queria contar essa história faz tempo, mas só agora consigo. Foi algo que me aconteceu há alguns anos no Ajusco, quando eu estava com minha namorada da época. Curiosamente, minha namorada seguinte não gostava que eu contasse essa história. E na verdade, ela me pediu para não compartilhar isso no programa. Mas agora que estou solteiro de novo, finalmente posso contar. Era uma saída rápida num fim de semana. Não íamos acampar nem nada, só queríamos sair um pouco da cidade, respirar ar puro, tirar umas fotos, caminhar um pouco, comer por lá. Nesse dia, como sempre, ao nos descuidarmos, nos atrasamos para voltar. Não prestamos atenção na hora e já estava quase de noite quando começamos a descer pela estrada. Assim que começamos a andar, ela adormeceu no banco, como sempre, e eu estava dirigindo com cuidado porque havia bastante neblina. O caminho eu já conhecia, mas dessa vez a neblina estava realmente pesada, densa. Às vezes, nem com farol alto eu via bem. Eu ia devagar, não mais que 40 km por hora. Quando vi que alguém atravessou a estrada a alguns metros à nossa frente, de repente. Frenei um pouco por reflexo, mas essa pessoa já tinha passado. Só que ao atravessar não vi seus traços. Era uma figura alta e negra, como se tivesse braços muito longos. Não sei como explicar, porque dava para notar a forma humana, mas parecia fora das proporções normais. Não vi roupas, mas também não dava para ver detalhes, então não sei. Só sei dizer que era uma silhueta. Passaram-se alguns segundos, eu estava com o coração acelerado, mas tentei me acalmar. Achei que poderia ser o reflexo de uma árvore ou alguém passando, mesmo sem sentido. E então outra cruzou.
Esta era mais baixa, parecia uma criança, mas o formato era igual. Desproporcional. Toda preta, sem rosto, sem traços, sem nada. Só uma silhueta preta andando como uma sombra, atravessando a estrada bem devagar. E foi aí que eu parei. Minha namorada acordou, me perguntou o que estava acontecendo e eu disse para ela esperar. Havia pessoas atravessando e parei para evitar um acidente. Mas a gente não viu mais ninguém. Depois de alguns momentos, ela começou a ficar nervosa. Me disse para avançar, mesmo que fosse devagar. E quando eu fiz isso, começou a cheirar estranho. Um cheiro muito forte, como de terra molhada, mas misturado com algo mais, como metal. Um cheiro metálico forte que dava para sentir na garganta. Se você já levou uma pancada e ficou com sangue na boca, vai entender que tipo de sensação metálica eu tô falando. Minha namorada também percebeu. Ela abriu a janela, mas o cheiro persistiu, pois vinha de fora. Ela me perguntou se eu tinha atropelado alguma coisa, mas não ouvimos nenhum barulho, não vimos nenhum animal, nada. Continuei com muito cuidado, sem parar, até que finalmente saímos do nevoeiro. Até hoje não sei o que foi aquilo. Voltei ao Ajusco várias vezes pelo mesmo caminho, e nunca mais algo assim aconteceu comigo. Mas daquela vez, aquelas figuras atravessando o caminho no meio da neblina, uma atrás da outra, sem olhar, sem correr, como se não se importassem que estávamos vindo, é uma imagem que vai ficar comigo para sempre. Obrigado por lerem, saudações à comunidade. Eu nunca tinha visto um fantasma, nem tinha acontecido nada estranho comigo. Nunca fui medroso e, para falar a verdade, também não sou muito crente. Mas tem uma coisa que eu vivi. Mesmo sem falar muito, sempre que lembro disso, meu estômago revira. Não sei se foi minha imaginação, algo espiritual, ou se foi outra coisa, né? Algo que eu não entendo, mas aconteceu comigo. E foi na casa da minha avó. Ela morreu há alguns anos. Ela tinha uma casinha em San Nicolás, onde viveu quase toda a sua vida. E embora a casa ainda seja da família, ela fica vazia na maior parte do tempo. Minha tia cuida dela, vai regar as plantas e essas coisas, mas quase ninguém fica lá. Morei lá algumas semanas enquanto procurava apartamento. A casa estava vazia, só com alguns móveis velhos e coisas que deixaram como estavam. E o quarto onde fiquei era o da minha avó. Tudo estava intacto. A cama de madeira, a mesinha com sua Bíblia, os santos, até seus cremes abertos, seus remédios já vencidos e seu espelho. Um espelho que ficava em cima da cômoda dela. Era daqueles antigos, com a moldura de metal enferrujada. O reflexo já não era nítido. Sempre parecia sujo, mesmo após limpar. Lembro que desde que cheguei tentei limpar várias vezes com panos, com limpa-vidros, com guardanapos, e nunca ficava bom. Sempre estava opaco. Mas deixei assim. Afinal, ele estava ali só por costume, porque ninguém tinha mexido em nada da vovó. Eu nem me maquiava, nem me penteava na frente dele. Mas algumas noites depois de ter chegado, acordei para ir ao banheiro. E enquanto eu passava em frente ao espelho do corredor, vi algo que não estava no quarto. No reflexo, bem atrás de mim, dava para ver a silhueta de uma pessoa parada ao lado da cama. Me virei rapidinho, mas não tinha nada. Só dava para ver no reflexo. E quando olhei de novo, ele, a silhueta, já não estava mais lá. Fiquei ali, parada feito boba por um tempo. Eu não tinha medo, só um desconforto estranho. Pensei que estava vendo errado, que tinha sido minha sombra, e me deitei de novo. Depois passou a acontecer com mais frequência, quase sempre de madrugada. Ao passar em frente ao espelho, parecia que algo se movia nele, como se tivesse alguém ali, mas tão borrado que mal se percebia no fundo do quarto.
Numa noite, sem querer, enquanto me penteava diante dele, vi claramente de canto de olho. Tinha uma mulher parada atrás de mim a uns 2 passos. Ela era magra, vestia branco com o cabelo grisalho preso em um coque. No começo não fiquei assustado, só fiquei paralisado porque não a vi diretamente, só pelo espelho. E isso, de alguma forma, me fazia pensar que eu estava seguro que ela não estava realmente ali. Fiquei olhando para ela por alguns segundos e foi então que percebi que era mesmo ela, minha avó. Mas algo não estava certo. Ela estava sorrindo para mim, mas não sorria como antes. Ela não tinha aquele rosto tranquilo de sempre. Estava com a boca meio aberta, mas não dizia nada. E os dentes dela? Não sei como explicar. Só de lembrar já me dá arrepios. Os dentes dela pareciam cheios de terra, como se ela tivesse comido lama, como se tivesse a boca cheia de algo podre. Aí sim eu comecei a chorar. Tapei o rosto e corri para o banheiro, e só saí de lá quando amanheceu. De manhã fui para a casa de uma amiga, e mesmo tendo voltado só para pegar minhas coisas, acompanhada por ela e por um amigo, nunca mais fiquei naquela casa. Ninguém acreditou em mim, até agora ninguém acredita, nem meus amigos. Eles dizem que foi o estresse, que eu estava sugestionada por ter dormido no quarto da minha avó. E pode ser que sim. Mas desde então, quando vejo um espelho antigo, daqueles com moldura de metal, mesmo que esteja limpo, ainda sinto medo de olhar para ele. Comunidade, obrigado por continuar ouvindo este programa especial com o dobro de duração, que é um agradecimento a todos que votaram em nós no Spotify Awards e também para todos que apoiam este projeto se inscrevendo, avaliando os episódios com seus comentários e compartilhando suas histórias favoritas com seus amigos. Vocês levaram isso de ser uma comunidade de 5.000 pessoas contando histórias em um grupo do Facebook, para o que é agora o podcast em espanhol mais ouvido do mundo por 2 anos consecutivos. Vocês percebem? Vocês percebem até onde nossas histórias chegam? De como alguém pode contar uma pequena anedota, uma breve aparição em um vilarejo encravado em uma serra mexicana e chegar ao mundo todo. Dos lugares que conhecemos e que muita gente conhece através dos seus relatos. Com este projeto, fomos desde a Baixa Califórnia até o Alasca, com aquele relato do barco de pesca. Desde um trem entre Montreal e Ottawa, no Canadá, onde foi visto um ser que parecia uma espécie de pé grande, até o Minotauro da Patagônia. Visitamos juntos uma estranha estátua que se move em uma ponte de Praga. Vivenciamos lendas urbanas de uma estrada no Uruguai, um parque assombrado em Kyoto, uma cabana na floresta guardando uma porta para o inferno em algum lugar entre Jalisco e Michoacán. Obrigado por fazer parte desta jornada. Lembrem-se, estaremos com vocês em tudo o que vier. Ao fazer parte da comunidade, você não enfrentará sozinho nenhum novo desafio. Nós estaremos aqui. Continuamos com mais histórias porque ainda tem muito especial nesta noite. Não lembro quantos anos tinha, só que era muito pequena e estava no fundamental, mas não sei se no primeiro ou segundo ano. O que eu sei é que nunca esqueci daquela noite. Por vários motivos. Isso aconteceu em Ciudad Juárez, em um bairro que na época era novo, né? Acho que nem tinha nome ainda. Bairros que surgem mais próximos do deserto que da cidade. Que parecem montados aos pedaços, com uma rua aqui, uma casa ali. Casas pequenas espalhadas. Algumas são bem feitas, outras pelo tamanho. Lembram guaritas de vigilância, não lares. Mas de perto percebe que são de papelão, com telhados de chapa.
Vocês sabem quais bairros falo. Com certeza, na sua cidade ou em outras, sempre existe uma igual. Naquela noite houve uma emergência familiar. Não lembro o que foi, talvez nunca tenha sabido. Minha mãe chamou um táxi para levar meu irmãozinho e eu até a casa da madrinha dela. Se eu tinha 6 anos, ele devia ter 4. Não conhecíamos bem essa senhora, eu ao menos não lembrava dela. Minha mãe me dizia que devia muitos favores a ela, que ela tinha ajudado muito quando estava grávida de mim. Mas eu não me lembrava dela de antes, e também não gostei dela. Era simpática, mas tinha um jeito de olhar para você que eu não gostava. Meu irmão, ao contrário, ficou à vontade desde a chegada. Até chamou ela de vovó, sem querer, em algum momento. A casa era de madeira, uma construção daquelas rápidas, como para quebrar um galho. Ela estava sozinha, realmente sozinha. Não havia nada ao redor. Só terreno baldio, só escuridão. Parecia que estávamos longe de tudo. Minha mãe foi embora muito rápido. Nem lembro se ela nos deu boa noite, só disse para nos comportarmos, que no dia seguinte passaria para nos buscar. E ela entrou de novo no táxi que nos deixou lá. A senhora nos deu uns cobertores e nos deitamos no chão, em um quarto que parecia improvisado. Ela disse para ficarmos bem juntos para aguentar o frio que ia ser forte a noite toda. Não era uma casa confortável. Cheirava de umidade, panos velhos e poeira. Mas o que eu mais lembro era o silêncio. Um silêncio que me dava medo. Não ouvir carros e pessoas o tempo todo como em casa. Em algum momento da madrugada eu acordei. Sentia frio, muito frio. A senhora colocava uma jaqueta perto da porta. Ela me viu acordada e disse: "Não vá se levantar, minha filha. Meu filho já está quase chegando. Eu sempre vou esperá-lo na estrada, a 1 quilômetro daqui. Tem muita gente má por essas bandas. Não gosto que ele suba sozinho até aqui." Não soube o que responder. Fingi que voltava a dormir. Ouvi quando ela fechou a porta e repetiu que não demorava. E depois nada. Tentei dormir, mas algo me deixava inquieto. Não sei se era o frio ou a sensação de estar em uma casa que não era minha. Lembro que estava abraçando meu irmão, que já tinha dormido, e que em algum momento ouvi baterem na porta. Foram batidas bem suaves, como se alguém não quisesse acordar todo mundo, mas sim se anunciar. Achei que a senhora pudesse ter saído sem chave e, ao voltar, precisasse entrar. Levantei-me tão desorientado quanto dormir em uma casa que não é a minha. Ao chegar à porta, percebi que era cedo para ela já ter voltado e que não deveria abrir tão facilmente. Mas mesmo assim quase fiz isso. Eu já estava com a mão na trava quando algo me deteve. Não sei o que foi. Um pressentimento, talvez, você poderia dizer. Uma sensação estranha, como se alguém estivesse me dizendo para esperar. A porta era de madeira muito fina, mal feita, e como estava desnivelada, tinha uma fresta bem grande entre o chão e a parte de baixo. Nessa fresta, a senhora tinha colocado alguns panos, provavelmente para o ar do deserto não entrar. Com muito cuidado, sem fazer barulho, tirei um dos panos e olhei pela fresta por baixo da porta. E foi aí que eu os vi. Uns pés descalços, sujos, como se estivessem cheios de terra, mas também com algo a mais, com muitas manchas escuras. Pareciam os pés de uma mulher, mas não estavam parados. Eles se moviam, apoiavam-se na sola, levantavam um pouco, como se a pessoa estivesse ansiosa ou nervosa, esperando que eu abrisse. Não sei o que me deu mais nojo. Se os pés tão sujos, as unhas compridas, ou o fato de eu não saber quem estava lá fora.
A única coisa que sei é que coloquei o pano de volta com muito cuidado e depois tranquei a porta com uma cadeira, como eu tinha visto nos filmes. Era uma casa tão frágil que qualquer pessoa poderia empurrar e abrir, mas aquela cadeira me deu um pouco de paz. Me deitei de novo, mas já não consegui dormir. Uns 20 minutos depois, ouvi a chave entrando. A fechadura girou devagar e a porta se abriu. Me levantei imediatamente, tremendo, com a cadeira ainda segurando a porta, e a empurrei para liberar a passagem. Era uma senhora com um jovem que mal cumprimentou. Imaginei ser seu filho. Contei a ela o que tinha visto. Disse que alguém tinha batido e que via aqueles pés horríveis, descalços ali, parados em frente à porta. Que eu tinha trancado por medo. Ela me olhou como se sentisse ternura por mim. Ela sorriu discretamente, de boca fechada, evitando rir de mim. Ela me disse: aqui não tem vizinhas que venham se meter nas casas, minha filha. Não tem ninguém por perto e fantasmas também não. Pelo menos pra gente nunca vieram assustar. O filho me olhou sério. Nem se deu ao trabalho de dizer que acreditava em mim ou que ia verificar. Só falou com preguiça. Foi sonho, menina. A essa hora tudo assusta. Mas eu sei que não foi um sonho. Eu não tinha dormido, não imaginei isso. Eu vi aqueles pés, vi como se moviam, como esperavam que alguém abrisse. Tinha algo lá fora. Algo que não era nem a senhora nem o filho dela. Mesmo sem ninguém acreditar em mim, essa imagem ficou para sempre na minha mente. Obrigado por ler minha história. Olá, meu nome é Luiz Eduardo Alameda. Sou mexicano, mas moro nos Estados Unidos desde a minha adolescência. Essa história ocorreu comigo há alguns anos, quando me mudei para Filadélfia a trabalho. Eu não me mudei, só estava indo com minha namorada Florência, que é argentina e quem me apresentou ao canal. Tínhamos acabado de chegar a essa cidade desconhecida para nós dois, onde consegui um ótimo emprego e decidimos dar esse passo. Não conhecíamos ninguém lá. Então alugamos uma casa velha que encontramos pela internet em uma área que parecia tranquila. Uma vizinha nos disse que a casa era do final dos anos 1800, daquelas casas antigas de 2 andares que ficam grudadas uma na outra como em fila e que por fora parecem lindas, com fachadas de tijolos e árvores na calçada. Daquelas casas que nós latinos dizemos que parecem de filme. Por dentro, porém, estava bem descuidada. Nada grave também, só detalhes. Madeira rangendo ou portas antigas, coisas assim. Mesmo assim, a gente adorou, porque tinha muita luz natural e principalmente porque estávamos precisando muito de um lugar para morar. Na primeira semana não aconteceu nada de estranho. Só tivemos dificuldade para dormir porque tudo rangia. Dava para ouvir os passos dos vizinhos, os trens distantes. Mas era normal, não era? Era o que pensávamos. Certa noite, às 2 da manhã, acordei com passos no andar de baixo. Primeiro pensei que fosse minha namorada, mas depois a vi dormindo ao meu lado. Desci com cuidado para verificar, mas não havia nada. A porta estava trancada. Subi novamente e, apesar da dificuldade, dormi. Na noite seguinte, repetiu-se, mas dessa vez minha namorada também ouviu. Ela me pediu para não descer, que poderia ser perigoso, mas não ouvíamos vozes nem víamos sinais de que alguém tivesse entrado. Eram só passos lentíssimos, como se alguém estivesse andando calmamente pela sala. No terceiro dia, não era só isso. Ouviu-se como se alguém subisse as escadas. Levantei de repente, saí do quarto e não havia ninguém. Mas ao voltar,
Minha namorada estava sentada na cama, tremendo como eu nunca tinha visto antes. Ela me disse que quando eu saí, viu uma sombra alta, como de uma pessoa com um chapéu muito velho, daqueles altos, tipo dos peregrinos, que estava espiando pela porta do quarto com uma mão para dentro. Que ela olhou para a figura assim que a sentiu, mas ela não se mexia, só estava ali, completamente parada, espiando. Desde aquela noite nós não dormimos mais tranquilos. Ouvíamos os mesmos passos todas as madrugadas, às vezes mais perto, às vezes como se parassem na porta do quarto, outras vezes ao longe. Em uma ocasião, uma das janelas da cozinha amanheceu aberta, mesmo estando certos de que a tínhamos fechado. Buscamos explicações, revisamos tudo e conversamos com a dona, que disse que a casa era velha, mas ninguém nunca reclamou. Ela também passou o contato dos inquilinos anteriores, e embora tenhamos ficado com pena, a curiosidade e o desespero eram tão grandes que realmente ligamos para eles, mas nunca atenderam. O que mais nos assustou aconteceu de madrugada, quando nós dois acordamos ao mesmo tempo com uma sensação horrível. Nós dois sentíamos, ou melhor, sabíamos, que tinha outra pessoa no quarto conosco. Não ouvimos nada, não vimos nada, mas os dois ao mesmo tempo abrimos os olhos sem conseguir nos mexer e ficamos assim por vários minutos. Pelo menos, isso foi para mim. Minutos, longos minutos. Minha namorada chorou a noite toda. Não sei o quanto aquele susto foi feio, mas ela ficou ainda mais assustada do que quando viu a sombra com o chapéu aparecendo na porta. Como vocês podem imaginar, naquela mesma noite decidimos que precisávamos ir embora. Logo encontramos um apartamento muito menor, mais caro, mais novo, e nos mudamos assim que pudemos. Desde então, nada mais aconteceu conosco em lugar algum até agora. Mas sinto que o que quer que estivesse com a gente naquele apartamento, graças a Deus, ficou lá. Às vezes eu penso que foi o estresse, a mudança de cidade para uma região do país que a gente não conhecia, longe de todos os nossos amigos. Tudo o que vivemos de novo. Mas depois eu me lembro de como tudo parecia real. Os passos, o que vimos, aquela certeza de que na pior das noites havia alguém no quarto com a gente. E já não sei mais o que pensar. Mas agradeço pelo tempo de ler minha história. Eu tinha 4 anos, mal me lembro de algumas coisas. Mas tem lembranças que ficam bem marcadas na memória, sabe? Como se ao invés de gravadas no cérebro, estivessem nas retinas. Como uma cicatriz que vemos sempre que fechamos os olhos. Esse é um desses. E sempre acreditei que esse foi o primeiro fantasma que vi. Mas vocês vão ver porque é estranho, muito estranho dizer isso. Meus pais me deixaram um fim de semana com a família em Tampico, na casa grande dos meus avós. Eu adorava ir, sempre gostei. O lugar tinha cheiro de terra molhada, pois minha avó regava as árvores e plantas diariamente. E dentro sempre cheirava a café queimado. Cortinas velhas deixavam passar pouca luz, e o cachorro velho, que já não latia, ficava sempre deitado perto da entrada. Como se guardasse a lembrança do que acontecera ali. Mas daquela vez que me deixaram sozinho foi diferente. Meus avós não estavam, só 2 tias e alguns primos mais velhos, e parecia que todos iam e vinham. Ninguém me dava muita atenção. Às vezes me mandavam ver televisão ou davam um doce, mas parecia que ninguém realmente ficava na casa. Era como se todos estivessem só de passagem,
como se, apesar de estarem ali, não quisessem estar. Queria brincar com meus primos, mas eles estavam estranhos e não queriam conversar. Um ficava chorando o tempo todo, o outro nem ligava para mim, como se eu fosse um incômodo. E meus pais, me disseram que voltariam para me buscar assim que pudessem, que eu me comportasse, que não desse trabalho, que comesse o que me dessem e foram embora. Essa noite eu nem lembro como adormeci, só lembro que tudo estava muito silencioso. Não se ouvia carro passando, nem um mar distante diferente de antes. Nada. E que fui acordado por um som suave, alguém chorando. Fiquei sentado na cama, com o coração batendo forte. Era um choro contido, baixinho, mas muito triste, e vinha do quarto dos meus avós. Levantei da cama e andei silencioso pelo corredor que rangia a cada passo. O chão estava frio, não me lembro se fazia frio naquela noite, mas eu sentia muito frio. Quando cheguei à porta, ela não estava trancada, só encostada. Eu empurrei um pouquinho. E lá estava quem chorava, era meu tata, meu avô. Ele estava sentado na beira da cama de costas para mim, sem camisa, só de calça de pijama, como sempre ficava quando estava em casa. Ele estava curvado e chorando. Ele chorava de um jeito inesquecível, como se doesse na alma. Olhei para ele por um instante e senti uma tristeza estranha, diferente de tudo que já senti. Nunca tinha visto meu avô chorar e não sabia lidar com isso. Me aproximei e falei com ele. Vô, está tudo bem? Está sentindo dor em algum lugar? Ele ficou quieto por alguns segundos e me respondeu sem olhar para mim. Estou cansado, filho. Já estou sentindo dor em tudo, só quero dormir agora. Não entendi bem, mas sabia que algo estava errado. Ele já estava doente há um tempo, e eu sabia que era por isso que a gente ia visitá-lo mais, mas nunca o tinha visto com tanta dor. Corri até o quarto do meu primo e avisei que o vovô chorava e precisava de ajuda. E ele ficou bravo. Ele me disse para não falar besteira, para eu ficar quieto, mas continuei insistindo, jurei que ele estava chorando, que ele estava lá. Então, a contragosto, ele me ouviu. Nós nos levantamos e fomos juntos pelo corredor, e bem antes de chegar, ele também ouviu. Choro baixinho, mas estava lá. Lá dentro, continuava chorando. Meu primo ficou parado, me segurou pelo braço e me levou correndo para a sala. Chamou meus tios chorando, gritando, dizendo que ouviu o vovô, que tinha ouvido ele chorar. E aí começou tudo. Eu já não entendia mais nada, só via todos gritando, chorando, correndo e telefonando. Uma tia me levou para dormir com ela e chorou até eu pegar no sono. Acho que ela chorou a noite toda. Pela manhã, enquanto serviam o café, o telefone tocou. Um tio do hospital onde estavam meus pais, onde todos estavam, nos disse que o avô tinha acabado de falecer bem ao amanhecer, que finalmente o tinham deixado descansar. Me contaram tudo, mas eu não assimilei. Lembro que nesses dias eu não chorei. Eu não sentia que meu vovô estivesse morto. Sentia que ele estava em uma viagem, que em algum momento ele ia voltar.
Mas anos depois, relembrando essa história, eu entendi. Entendi que quando chegamos, quando me deixaram naquela casa com meus tios, o vovô já estava muito mal há dias, internado no hospital. Entendi que o corpo dele já não respondia mais, que ele estava sobrevivendo apenas por causa das máquinas. Minha avó pediu aos filhos para deixarem ele descansar, pois já sofria muito, mas eles não aceitaram. Diziam que era preciso aguentar, que talvez ele aguentasse mais, que ele ia se recuperar. Até que aconteceu o que houve naquela noite, quando contaram o que ouvimos, quando dissemos o que vimos, que ele estava chorando na cama, em casa, que tudo doía nele. Quando contamos isso, algo mudou. Não sei se foi medo, se foi culpa, mas foi quando finalmente aceitaram deixá-lo ir. Eles o desligaram. Ele ainda viveu por algumas horas. Tempo suficiente para que seus filhos pudessem entrar e se despedir, esperando que, em algum lugar de sua consciência, ele ainda estivesse ouvindo. E eu? Eu cresci acreditando que vi um fantasma, mas não como aqueles dos filmes. Não um daqueles que assustam você, que buscam vingança. Eu vi meu vovô e ele ainda estava vivo, mas já não queria continuar assim. E eu entendo, embora ainda, quando fecho os olhos e lembro daquela imagem, dele chorando ali, com o torso nu, com os pelos brancos nas costas, curvado, me pedindo para descansar. Ainda me dá muito medo. Talvez porque foi quando eu entendi, mesmo sem saber como colocar em palavras, que realmente existem momentos em que a alma está muito cansada e não aguenta mais. Obrigado por continuarem aqui, comunidade, mas ainda não sobreviveram a este episódio. Este é o último descanso que vocês têm. E aproveito para lembrar novamente que vocês podem encontrar meu livro, seja a primeira edição ou a edição especial de capa dura, em algumas das suas livrarias favoritas. Já não está em todas, está começando a acabar, mas online vocês podem encontrar no link que sempre deixo na descrição. É um livro escrito com muito carinho, que tenho certeza de que vocês vão ler em 2 ou 3 sentadas, e espero que deixe vocês com vontade de continuar lendo mais, principalmente se for de terror. Por enquanto, é hora de continuar, porque ainda temos mais algumas histórias para esta noite. Não sei se isso é paranormal, talvez não. Não quero convencer ninguém, só contar, porque isso não me deixou em paz. Trabalhei como motorista de aplicativo por um tempo, sem ter planejado isso. Sou engenheiro e até recentemente morava com minha esposa e filho em uma cidade do estado do México. Apesar do bom emprego, comecei a buscar uma saída devido à insegurança que já nos afetava. Já seguiram minha esposa voltando sozinha para casa. Tentaram levar nosso filho dela em frente a uma loja. E a última situação foi ainda pior. Um homem em situação de rua tentou empurrar meu filho para a avenida com carros passando. Assim, no meio de uma rua movimentada, cheia de gente, minha esposa se colocou na frente e ele começou a agredi-la ali mesmo, na rua, enquanto as pessoas olhavam e ninguém fazia nada. Naquele momento, trabalhava em Veracruz, numa área sem sinal. Só fiquei sabendo de tudo à noite quando voltei para o hotel. Naquela noite decidi. Eu disse, se vou continuar viajando, quero que vocês estejam seguros. Então comecei a procurar no exterior algo que me permitisse começar a tirá-los de lá e tive sorte. Uma empresa dos Estados Unidos da América se interessou pelo meu perfil e ofereceu um contrato. Pedi demissão na hora para estar livre para entrevistas, assinatura de papéis e exames. O processo foi mais lento do que eu esperava. A entrevista para o visto de trabalho demorou 3 meses. Depois veio a parte legal, os trâmites com advogados, mais papelada. Esperei quase 5 meses e sem renda comecei a dirigir por aplicativo.
Eu tinha carro e era só por um tempo. Nunca gostei de ficar sem trabalhar. No começo foi muito difícil. Durante o dia, o trânsito aumentava meu gasto de gasolina e o ar-condicionado drenava ainda mais. Percebia que em muitos dias eu mal conseguia dinheiro para encher o tanque. Então comecei a trabalhar à noite. Sem calor nem trânsito, as viagens eram mais rápidas e mais tranquilas. Ou pelo menos era o que eu achava. Porque a partir daí aconteceu o que me trouxe até aqui, para escrever para vocês. Numa noite, voltando de uma viagem longa, já perto de casa, achei ter visto uma luz branca no retrovisor como se algo se movesse, do tamanho de uma criança correndo ao lado do carro. Era pela janela de trás, do lado do passageiro. Virei, mas não havia nada, né? O que vi no espelho tinha desaparecido. Não dei muita importância, achei que era cansaço, né? Um reflexo. Fui para casa e alguns quilômetros depois tentaram me assaltar, 4 caras em um táxi. Consegui escapar porque, por sorte, talvez isso aconteceu em ruas que eu conhecia bem e eles, ao que parece, não. Mas fiquei com uma sensação estranha, a de ter me salvado por muito pouco. Dias depois, vi novamente a luz no espelho. Eu estava bem descansado, bem alimentado, bem dormido. Não era cansaço. Mas agora não era só uma luz. Tinha forma, né? Uma figura iluminada, como se estivesse sendo iluminada pelos faróis altos de um carro. Ela se movia junto ao carro, como se estivesse correndo, mas às vezes não parecia humana. Parecia mais um animal, como um cachorro muito alto com um focinho alongado. Seu movimento era estranho, como se flutuasse e pulasse ao mesmo tempo. Sempre exatamente ao lado da minha janela traseira direita, como se estivesse correndo segurando ali. Sempre o via pelo retrovisor. Toda vez que tentava olhar diretamente, ele desaparecia. Assim ele me acompanhou a noite toda. Horas depois, um motorista furou o sinal vermelho e quase me atingiu. Livre no tempo, perdi um pouco o controle e estourei o pneu na calçada. Mas o carro que estava ao meu lado não teve a mesma sorte e bateu de frente com aquele imprudente. Foi aí que comecei a suspeitar. Não que fosse um fantasma ou algo assim, mas sentia que aquilo que me olhava estava me avisando de algo, como se a presença dele fosse um sinal de que havia perigo por perto. As semanas seguiram passando. Algumas noites ele corria ao meu lado, eu o via pelo espelho. Outras vezes, ele simplesmente não aparecia, mas toda vez que eu conseguia vê-lo, algo acontecia. Certa vez, um motociclista começou a me seguir. Notei porque fiz movimentos ilógicos e voltas desnecessárias, mas ele continuava atrás. Quando parei em um semáforo, ele emparelhou comigo, ficou olhando para dentro, para a mesma janela de trás onde eu sempre via aquela coisa. Ali eu criei coragem, abaixei o vidro do passageiro, me inclinei e o encarei. Mostrei para ele uma pequena faca que eu tinha comigo, uma que meu pai tinha me emprestado. Não sei se foi isso ou as pessoas que passavam por ali, mas o motociclista foi embora imediatamente. Naquela noite decidi largar o volante de vez. Mesmo recebendo muitos sinais, continuei me arriscando e fingindo esperteza. Por sorte, uma semana depois, finalmente chegou o visto e nós viajamos. Achei por um tempo que tudo tinha ficado para trás. Chegamos a uma cidade tranquila, com casas caras, mas seguras, que era o que me importava. Comecei meu novo trabalho e alguns meses depois me mandaram para a Europa para fazer um treinamento. Eu já estava completamente longe daquele mundo, do estado do México, onde tinha visto aquela coisa me seguir. Longe de casa, mas de algum modo isso não ficou para trás. Voltando ao hotel após um fim de semana em Bratislava, vi aquilo de novo à noite. Bem no meio da estrada, na Áustria, aquela figura correndo ao lado do carro. Mas desta vez não estava borrada, não parecia do tamanho de uma criança, não parecia um animal. Desta vez,
Eu consegui ver direito. Era uma mulher. Uma figura branca, por causa daquela luz que parecia refletir como se fosse feita de gás, flutuava ao lado do carro, quase tocando o vidro. Desta vez ela ficou mais tempo lá, mostrando-se como nunca antes. Até consegui ver seus olhos negros fixos em mim enquanto quase tocava a janela. Não consegui encará-la, mas a observava pelo espelho e ela permanecia ali. Acelerei na rodovia vazia, cheguei a 200 km por hora e ela ainda estava lá. Até que em um momento ela se inclinou para frente. Desta vez, ela não estava mais na janela do banco de trás. Agora, ela apareceu na janela do passageiro, desta vez como uma só. Pude vê-la ali pelo canto do olho, não mais só pelo retrovisor. Ela estava ali comigo, realmente ali. Ela tocou a janela e não consegui olhar. Mas de relance ficou muito claro que ela estava sorrindo, que estava sorrindo para mim. Não sei se de forma amigável ou zombando de mim, mas de qualquer forma isso me aterrorizou. Quando parei de vê-la, estacionei e comecei a chorar. Minhas mãos tremiam de medo e não conseguia dirigir assim. Não era só o susto, mas também a sensação de que eu não tinha escapado de nada. Que aquilo, seja lá o que fosse, tinha me seguido até o outro lado do mundo. E, ao mesmo tempo, aquela insegurança que eu sempre temi para minha família, estava ali de novo. Percebi que em nenhum lugar eu poderia estar completamente seguro de que eles estariam bem, de que eles estariam sempre a salvo. Em todos os lugares havia algo a temer. E não podemos controlar isso. Essa foi a última vez até agora que a vi correndo ao lado do meu carro. Agora ela só vem nos meus sonhos. Mas ela já não corre mais ao meu lado. Sempre a vejo atrás do meu filho. Sou professora do ensino fundamental. Dou aulas há muitos anos em escolas públicas de várias regiões do norte do país. Já trabalhei com crianças de famílias diversas e com o tempo aprendemos algumas coisas. Você sabe quando uma criança está exagerando, quando está inventando para chamar atenção e quando está contando algo que realmente a assustou. E foi isso que aconteceu comigo nessa história. Com um aluno do 4º ano, um menino quieto e educado que não causa problemas, nem interrompe a aula. Ele me contou isso no recreio, quando quase não havia crianças no pátio. E fez isso com aquele tom com que uma criança pede ajuda sem saber como fazer. Eu não sei se foi um fantasma ou não, nem qual explicação existe, mas sei que ele não inventou isso. Porque ele não é o tipo de criança que busca esse tipo de atenção. E porque, enquanto ele me contava, os olhos dele se enchiam de lágrimas, e não de tristeza, de medo. Ele me disse que essa experiência não aconteceu na casa dele, mas sim na casa dos tios, onde às vezes ele dormia às sextas-feiras. A casa fica em um bairro que parece ser de uma área nos arredores da cidade, de tão abandonado que parece. Mas na verdade é um dos bairros mais antigos da cidade. Foi povoado há muitos anos, sem permissões ou serviços, e aos poucos se regularizou. As casas que eram de madeira passaram a ser de cimento. Algumas ruas foram asfaltadas, as escrituras começaram a chegar, mas outras coisas não mudaram, como aquela rua onde fica a casa dos tios dele. Continua sendo de terra, uma faixa de 4 ou 5 metros que separa as casas do cemitério. Assim mesmo, no cemitério não tem muro, não tem grade, não tem nada, é só atravessar a rua e lá estão os túmulos. O menino disse que sempre achou estranho e gostava de olhar pela janela, porque às vezes chegavam pessoas vestidas de preto vindo de longe para visitar seus mortos, que por algum motivo isso não o assustava.
Achava triste, mas não tinha medo. O que aconteceu, ele me contou, foi na última vez que dormiu lá, quando ficou jogando videogame com seu primo, porque em sua casa não deixam ele ter console. Ele me disse que começaram a jogar à tarde e não pararam mais. E como não fizeram barulho, os tios não se incomodaram e deixaram. Por volta das 11, o primo dormiu, e ele, animado porque quase nunca tem essas liberdades, ficou jogando sozinho. Tinha que aproveitar. Lá fora chovia, não era uma tempestade, só uma chuva leve. Daquelas que tocam bonito no telhado e fazem as pessoas se recolherem cedo. Não havia ninguém na rua. Foi então que ele ouviu um gemido muito baixo, como um lamento abafado. Ele se aproximou da janela, me disse, puxou um pouco a cortina e viu uma figura entre as árvores, entre as tumbas, um homem de terno, mas coberto de terra, como se tivesse acabado de sair de uma delas. Não andava reto, mancava, e o rosto dele? O rosto dele não era normal. Ele disse que parecia uma máscara mal feita, derretida, com boca fora do lugar, olhos separados e cabeça inclinada. O professor parecia um zumbi. Daqueles filmes que não me deixam assistir, ele me contou. E claro, a gente poderia pensar que foi isso. Imaginação estimulada por tudo que ele viu na internet. Mas o que ele disse em seguida tirou essa ideia da minha cabeça. Ele me disse que se beliscou, que bateu nas pernas para ver se era um sonho, e não era. Que o homem caminhou até a rua, que atravessou a terra molhada pela chuva sem parar. E então ele ficou parado, bem em frente à casa dos tios dele, olhando para a porta. Cachorros começaram a latir. Primeiro um, depois todos da rua. E foi isso que fez com que seus tios se levantassem. Ele correu do quarto para contar, sua tia foi a primeira a olhar e ficou pálida. Quando ela fez isso, chamou gritando seu marido, que saiu com uma lamparina e acendeu as luzes do quintal. Disse em voz alta que alguém bisbilhotava entre as casas. Alguns vizinhos apareceram e saíram também. Essas casas não têm cercas, os quintais são conectados. Qualquer um pode passar de uma para outra se quiser. Buscaram entre muitos homens, mas não acharam ninguém. O estranho foi que os cachorros ficaram em silêncio, todos ao mesmo tempo. E um instante depois, os cachorros da rua de trás começaram a latir. Depois, os mais distantes, como se algo estivesse se afastando, caminhando por aquelas ruas abandonadas, cheias de lama. O menino me disse que entrou de novo morrendo de medo e que conseguiu ouvir a tia dizendo ao primo para fechar bem a janela e que alguém estava espiando para dentro. Perguntou, e o seu tio? Quando entrou de novo, disse algo que até hoje me dá arrepios. Disse que ao redor da casa, pelas janelas, havia pegadas grandes, profundas, bem marcadas na lama. Pegadas que alguém tinha acabado de fazer. Pegadas que vinham do cemitério, mas para as quais não encontraram destino. O menino me disse isso baixinho, como se temesse repetir. E embora ele tenha me pedido para não contar nada aos pais dele, pelo menos por enquanto, eu realmente precisava contar. Porque eu sei que ele não inventou isso. Eu sei que naquela noite ele viu algo que o marcou. Algo que fez com que eu, depois de tantos anos dando aulas, ficasse sem palavras, sem saber o que dizer para acalmá-lo.